Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Botafogo na América. Botafogo campeão da Libertadores, mais um brasileiro campeão inédito e um título merecidíssimo numa epopeia fantástica. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Antes, like, se inscrever no canal, aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nele e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos de futebol em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, só vir no primeiro comentário fixado, clicar e baixar. Estou gravando esse vídeo aqui depois da vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro e a conquista do título da Libertadores, que é um título assim, de uma trajetória fantástica, de uma trajetória digna de filme, de uma trajetória de um clube que, num espaço muito curto de tempo, viveu todo tipo de emoção até redundar no maior título da sua história, no maior título do continente. E lógico que eu estou falando do Botafogo, né? O título do Botafogo é um título, eu acho que irretocável, se a gente considerar toda a trajetória, se a gente considerar a pré-Libertadores como o fechamento de todo o trauma do ano passado. Se você for aqui no meu canal, quando o Botafogo passa do Red Bull Bragantino, eu faço um vídeo aqui no canal dizendo que ao se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo estava de fato fechando tudo o que aconteceu em 2023. Porque você imagina, depois de toda aquela derrocada, o Botafogo ficasse sem a vaga na Libertadores, porque, com todo carinho a quem acredita, com todo carinho a quem aceita, para mim esse negócio de dizer que pré-Libertadores é Libertadores, para mim não cola. Libertadores é jogar a fase de grupos. E foi a última vez que eu falei sobre coisas, sobre o trauma do ano passado. Porque, para mim, se classificar para a fase de grupos era encerrar aquilo tudo. E, de fato, acabou sendo. Quando o Botafogo se classificou para a fase de grupos, e ali ainda tinha muita turbulência, estava com um técnico interino, ainda não tinha chegado o Arthur Jorge, mas o Arthur Jorge já tinha sido escolhido. E quando a gente fala, a gente tem que falar do departamento de scout do Botafogo, né? Inclusive, já falei sobre isso no vídeo aqui, né? Tô deixando aqui os vídeos aqui em cima, já falei sobre o departamento de scout do Botafogo aqui no canal, em vídeo. E aí, o Botafogo, ao entrar na Copa Libertadores, era um novo momento, era um novo ciclo. E esse ciclo foi construído com muita competência, esse ciclo foi construído com muita calma. Se você reparar, o Botafogo, o time que entrou na decisão hoje, considerando que o Bastos é o titular indiscutível da equipe, hoje por um acaso tinha o Adrielson. Mas se você pegar o time base do Botafogo, John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Se você considerar o time que foi o time do Botafogo, o time ideal, só tinha um jogador do titular de 2023. E por um acaso o campeão, e por um acaso talvez um melhor jogador ou um dos melhores top 3 do Botafogo no ano, que é o Marlon Freitas. O Botafogo fez uma troca de time titular praticamente inteira, 90% do time, sem alarde, aos poucos. Às vezes você tem, quando tem uma crise muito grande num clube, vem um dirigente, um bravateiro e fala, fulano não joga mais, esses 4 não jogam mais com a camisa do meu time, esses outros 4 vão ser vendidos, esses outros 4 vão ter o contrato rescindido. O Botafogo, ele trocou de time titular, né? Sem nenhum tipo de alarde. Uma hora saíram 2, daqui a pouco saíram 2 e tudo, e por fim, a chegada do Igor Jesus e exatamente no momento que o Tiquinho se machucou, e depois o Igor Jesus atropelou e não tinha mais questionamento, né? O Igor titular muito bem. Aliás, hoje fez uma partidaça.
uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Aliás, tem muita gente que fez muita partida muito boa. E ali, na mão de um senhor treinador, que é o Arthur Jorge, a gente falou isso quando da contratação, né? Eu acompanhava muito o Arthur Jorge, especialmente de ver preparação para Champions, e eu assistia o Braga. No ano passado, o Braga jogou a Champions, né? No ano passado? Nesse ano? Não. Na Champions passada, o Braga jogou, e a gente acompanhou, eu acompanhei muitos jogos, preparei muito, fiz muitos jogos do Braga, porque estava no grupo do Real Madrid. Então, e ao trazer um senhor treinador, esse treinador conseguindo montar um time sólido defensivamente, um time com uma capacidade de ser agressivo muito grande, e um time capaz de superar desafios, um time capaz de se manter vivo, mesmo em cenários muito difíceis. O Botafogo perde os 2 primeiros jogos da Libertadores, um deles em casa de 3-0 para o Júnior Barranquilla, antes do Arthur Jorge. O Botafogo faz uma campanha de eliminar o Palmeiras fora de casa, eliminar o São Paulo fora de casa, pegar um Peñarol, que é um time muito frágil para os padrões brasileiros, mas o Botafogo deu de 5 no primeiro jogo, e no fim pegar um Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, e ninguém fica 11 jogos sem ganhar à toa. Quando você fica 11 jogos sem ganhar, né, um time do nível, se você pegar um time de rabeira, não, mas um time do nível do Atlético Mineiro fica 11 jogos sem ganhar, não é coincidência, porque tem muita coisa errada, muita coisa de mau funcionamento. Mas um time que tem um Hulk, um time que tem Paulinho, um time que tem Arana, um time que tem Scarpa, e você jogar 90 minutos, mais os acréscimos, com 1 a menos, e você ainda assim ser melhor no jogo, e ser senhor do jogo em boa parte do tempo. Isso é trabalho, isso é fruto do trabalho. Quando a gente dizia que o Botafogo era favorito para a final, e bem favorito para a final, e aí, normalmente, quando a minha prática aqui de trabalhar com isso há 20 anos, quando você diz, especialmente numa final, mas serve para qualquer jogo normal então, mas final ainda pior. Quando você diz que um time é bem favorito, a reação do outro lado, ou da torcida, é de você falar, olha, tá menosprezando e tudo, e não foi isso que aconteceu. Inclusive, pessoas do Atlético Mineiro reconheciam o nível de favoritismo do Botafogo, né? Quando o presidente do Atlético falou, quando os proprietários da SAF falaram, quando o Milito falou, quando o Hulk falou, não era aquele joguinho barato de jogar a responsabilidade para o outro lado. Eu vi sinceridade neles falando, porque de fato o Botafogo chegou à decisão muito favorito, muito favorito. Eu dei um exemplo mais cedo, vocês sabem que eu acompanho muito outros esportes. Se a gente tivesse uma final em que um time chegasse com a forma que estava o Botafogo e o outro chegasse com a forma que estava o Atlético Mineiro, se é no handebol, eram 15 gols de vantagem. Se é no vôlei, é 3-0 sem dar jogo. Se é no basquete, 20 pontos de vantagem. Se é no futebol americano, a cada 10 jogos decisivos entre um time muito favorito como era o Atlético, contra outro não tão favorito como era o Atlético, e numa fase muito ruim, de cada 10, 9 jogos no futebol americano o favorito vai ganhar. Mas esse é o único esporte coletivo em que um time não favorito, um time que não está produzindo, um time com menos volume tem chance de ganhar. E ainda mais tendo um jogador a mais desde o primeiro minuto. E a entrada do Gregor é uma entrada zero maldosa, mas é uma entrada indesculpável. É ele esticando o pé acima do quadril dele, pegando na cabeça do Fausto Vera. O Fausto Vera abaixou um pouco, mas ele estava num movimento normal de disputa de bola, e o pé vai chuteira, trava, tudo na nuca do Fausto Vera vermelho, não tem questionamento. Não é que ninguém do Botafogo arrumou tumulto, e ninguém do Galo foi para cima do tipo de ser valente, porque de fato não foi
Não foi por querer. E aí, depois dessa expulsão, o Atlético tem ali 15, 18 minutos em que ele estava incomodando demais o Botafogo. E aí o Arthur Jorge tomou a decisão de não mexer. Eu comentando o jogo, falei que eu teria colocado o Danilo Barbosa no jogo. Eu teria tirado um dos 4 da frente e teria colocado o Danilo Barbosa, até para proteger ali. E o Atlético tem 15 minutos em que ele imprensa o Botafogo. Não gera chance clara de gol. A melhor chance nesses 15 minutos é uma batida do Hulk de fora, que o John tem que fazer uma baita defesa. A jogada seguinte é o chute do Hulk também de fora, que o John defende tranquilo no meio campo. E depois, aí sim, uma jogada que o Atlético, uma das poucas que o Atlético conseguiu ser produtivo com o Arana, vou falar do Arana já, a bola chega no Daverson, e o Daverson bate ali um pouco antes do bico da pequena área, e bate cruzado para o alto, então não foi uma chance clara. Só. A partir daí, o Arthur Jorge consegue facilmente ajustar o time do Botafogo. Nesse período, o Botafogo estava jogando com os 4 da linha defensiva e os 3 jogadores de meio campo. No meio deles, o Marlon Freitas. E nessa movimentação, nessa movimentação do Hulk nas entrelinhas, o Atlético estava conseguindo ter muito volume. E o Marlon Freitas meio sozinho ali. O Arthur Jorge depois mata a chegada do Atlético, empurra o Marlon Freitas para a linha de zagueiros. O Atlético passa a jogar com 3 zagueiros, com o Marlon Freitas sendo um deles, e passa a jogar com 6 na última linha, porque o Luiz Henrique vira quase um auxiliar de lateral direito. Então ele fica Luiz Henrique, Vitinho, Barbosa, Marlon Freitas, ele fica com Luiz Henrique, Vitinho, Adrielson, Marlon Freitas, Barbosa e Alex Telles. E aí ele mata o jogo dos alas do Atlético, e o Atlético passa a não fazer mais nada. O Atlético até tem a bola, e passa a não fazer mais nada. Depois tem uma pausa que é muito boa para o Botafogo. O Hulk cobra uma falta, se eu não me engano. Lá de longe, a bola explode na cabeça do Barbosa, e ele fica realmente tonto, tem uma porrada na cabeça. E ali tem meio que uma parada técnica, e aí o jogo já volta a outro, com o Botafogo conseguindo neutralizar tudo que o Atlético fazia. O Atlético não teve, desse momento, dessa finalização do Daverson até o final, o Atlético não teve nenhuma chance de gol, e o Botafogo passou a trabalhar. Na primeira posse de bola que ele tem, ele constrói o seu gol, um gol com muita cara do Almada. O Almada pega a bola no meio campo, tabela, curto, recebe, se oferece para passar, aí passa uma linha, tá na intermediária, tabela, com o Alex Telles, recebe de volta, espeta no Luiz Henrique, o Luiz Henrique rola para trás, o Marlon Freitas bate, a bola tem um bate e rebate, tá o Luiz Henrique, dessa vez saindo da direita, na ponta esquerda, para bater e para fazer 1-0. E esse gol do 1-0 desbaratina o Atlético Mineiro, porque o Atlético já estava vendo que o Arthur Jorge já tinha dominado a situação com um jogador a menos. Logo depois, o Arana tem um erro, para mim é, para não dizer 100, para mim é 95% erro do Arana. O Arana estava com medo não tenho elementos para dizer, vou trocar. O Arana estava sem confiança no jogo, porque o lance do pênalti é um lance típico que o lateral, que o jogador que está com confiança, o jogador que está indo, ele já recebe uma bola, uma cabeçada, se eu não me engano, do Júnior Alonso, mas é ou do Júnior Alonso ou é do Batalha, para o lado, era para o Arana atacar a bola e já fazer aquele movimento com o pé esquerdo e virar para o ataque. O Arana defende, se protege a bola para a bola chegar no Everson, já é um erro. Com o Atlético perdendo, com a mais em campo, não é para essa bola ir no goleiro para atrasar, é para ele recolher e sair jogando. E o Arana, que fez uma péssima final de Copa do Brasil nos 2 jogos, o Arana, que fez um jogo muito ruim hoje, deixou a bola chegar, o Luiz Henrique, rápido pra caramba, chegou na frente, tirou inteiro a bola, o Everson estava vindo, acabou derrubando o pênalti, Alex Telles cobrou, meteu 2-0 e primeiro tempo
completamente dominado do Botafogo. O Botafogo toma 1-0 logo na primeira bola do segundo tempo, e aí, quando a gente imaginava que o Galo ia dominar, o Galo não consegue, até tem posse, até tem muita bola no campo de ataque, mas muita bola na intermediária, mas o Galo só assustou quando a bola chegou no pé do Hulk. E que isso diz muito do Galo, né? Não dá para um jogador, para jogadores como o Paulinho, jogadores como o Scarpa, os jogadores como o próprio Arana, fazerem jogos decisivos nesse nível. Eu não sei se o Paulinho tá machucado, o Arana eu sei que tá meio machucado, então, mas cara, muito ruim. Assim, jogadores importantes, jogadores que tinham que crescer. O Alan Franco até melhora na reta final do jogo, mas muito sumido no primeiro. Então, assim, não dá pra gente imaginar isso. E aí, o Botafogo foi conseguindo... O Botafogo só sofreu quando teve a ação do Hulk. Esse sim, deu pena do Hulk hoje. Muito sozinho, né? Só ele. E o Botafogo conseguindo administrar. O Arthur Jorge fez, enfim, as mudanças, melhorou muito a entrada do Danilo Barbosa para elevar a estatura, entrou como zagueiro lá. Aí o Atlético tem duas chances muito claras. O Atlético diminuiu com o gol do Vargas, né? Tem duas chances muito claras, uma numa bola longa do Mariano, que o Atlético não conseguia criar nada, ele meteu uma bola longa lá de longe, o Vargas saiu e perdeu um gol, e depois, numa cabeçada errada do Adrielson, o Adrielson tinha a possibilidade de ser vilão, né? Porque ele dá uma cabeçada para trás, e essa cabeçada para trás cai no pé do Vargas. O Vargas tenta um toque por cobertura, assim, todo torto, enfim. Uma jogada ruim, e o Botafogo mata o jogo depois com o Júnior Santos numa licença poética, né? Num desfecho de história, né? Porque o Júnior Santos classificou o Botafogo na pré-Libertadores, né? Foram vários gols contra o Aurora, gols contra o Red Bull Bragantino. Contra o Red Bull Bragantino, gols dele pegar a bola e sair driblando, sair trabalhando, e classificou o Botafogo. Aí era titular do time, acabou sofrendo uma lesão grave, né, uma fratura e tudo. E quando volta a tempo de fazer a jogada e o gol que define, né? O gol do 3-1. Ele que é artilheiro da Libertadores, né? Embora eu não concorde em nada com o que a Conmebol faz de contar os gols da pré-Libertadores, é até injusto com quem se classificou direto, né? Ou seja, quem tem menos mérito de não se classificar direto tem mais chance de ser artilheiro. Enfim, eu não gosto, mas tá lá, é o artilheiro da Libertadores, e a gente vendo essa história, essa linda história. Um título merecidíssimo. O SofaScore preparou essa arte aqui, né? Botafogo, 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 31 gols, 17 marcados, 17 gols sofridos, 47 grandes chances criadas, 27 grandes chances cedidas, 6 finalizações para fazer um gol, 6.6, 13 finalizações para sofrer um gol, e 48% de posse, né? Então, o time do Arthur Jorge não precisa da posse para jogar, não precisa da posse para ser agressivo, inclusive, né? Não dá para você dizer que o Botafogo tem menos posse que o adversário e joga na retranca. Não é verdade. O Botafogo é agressivo praticamente o tempo todo. E um título muito merecido, né? A trajetória, né? Você eliminar Palmeiras fora. Mata-mata, o Botafogo passou por 4 campeões, né? Os dois dos maiores campeões brasileiros de Libertadores, que são Palmeiras e São Paulo, junto com outros. Um Peñarol de 5 títulos, embora seja uma equipe hoje fragilizada, e na final um Atlético jogando com um jogador a menos. Para resumir, o Botafogo era tão bom, que ele se provou tão melhor que o Atlético, mesmo com um a mais. Se você analisar o jogo, proposta, execução, o Botafogo foi melhor com um a menos do que o Atlético Mineiro jogando com 11 o tempo todo.
Então, acho que é um trabalho fantástico do Arthur Jorge, um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom de captação de jogador. Tem o dinheiro do John Textor. Lógico que tem. O John Textor contratou 2 jogadores acima do nível do futebol brasileiro. Um deles é o melhor jogador da Libertadores, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores. A gente viu um Botafogo, o John Textor gastar para contratar 2 jogadores acima do nível do futebol brasileiro, mas o trabalho do Botafogo, falei nisso no vídeo, ele é claramente muito bem feito no serviço de scout. O serviço de scout do Botafogo achou vários jogadores sem contrato, né? Marlon Freitas, Barbosa, vários, Alex Telles, Igor Jesus, né? Igor Jesus saiu dos Emirados Árabes para ser titular da seleção brasileira, isso sem contrato. Contratou vários jogadores, tirando o Vitinho, que custou um pouco mais agora nessa janela, contratou jogadores custando até 15 milhões de reais. 15 milhões de reais tem muitos clubes brasileiros que têm condição de pagar, não é só. Então, é um trabalho muito bem feito. Trabalho de início, meio e fim, e que ainda não tem fim, porque pode ser campeão brasileiro na quarta-feira, né? Ganhando do Inter no Beira-Rio, pode ser ou empatando se o Palmeiras não ganhar, mas é um trabalho muito bem feito. Nesse jogo, vários jogadores jogaram muito bem, né? O Luiz Henrique, um gol e o pênalti, o Marlon Freitas fez um jogaço. Se você te considerar esse poder decisivo do Luiz Henrique, o Marlon Freitas para mim foi o melhor em campo. O Igor Jesus fez um jogaço segurando bola, algumas bolas importantes lá para você não sofrer tanta pressão. Muito. O Alex Telles fez um grande jogo depois daqueles 15 minutos ali. Então, assim, e o Arthur Jorge comandando o time. E o exemplo disso daí também, de como o futebol brasileiro é grande, né? O futebol brasileiro tem grandes marcas, grandes clubes, e que por mais fases ruins que esses clubes tenham, ele tem um quê cíclico, então você vai ver essa possibilidade dessas grandes marcas aparecerem novamente. Acho que isso aparece muito com o Botafogo, acho que isso aparece muito com o Botafogo, muito com a chance de você poder mudar a tua história ali. Tem um investimento da SAF? Claro que tem. O futebol hoje é feito com investimento. Só que o cenário de SAF, ele é o cenário hoje do futebol brasileiro. Você pode concordar ou não, mas hoje o futebol brasileiro admite SAF, admite departamentos de futebol com donos, e assim admite investimento, admite a possibilidade de você ter equipes se reforçando. E não são garantias de sucesso. Você precisa saber trabalhar. Então o Botafogo teve investimento, o Botafogo teve competência para achar o que fazer com esse dinheiro, e o Botafogo teve competência para transformar esse dinheiro em título. E tendo toda uma bagagem do ano passado que poderia arruinar um novo trabalho. Então, assim, é um título de muita competência do Botafogo. O Botafogo ainda vai ter, de novo, uma decisão de Campeonato Brasileiro na quarta-feira. O Campeonato Brasileiro acaba no dia 8. No dia 11, o Botafogo tem que estar em Doha para enfrentar o Pachuca pelo Intercontinental, aquele mundial antigo, né, o mundial menor, não é o Super Mundial. O Botafogo se classificou para o Super Mundial também, né? Já no meio do ano que vem. Mas o Botafogo joga contra o Inter na próxima quarta, depois joga contra o São Paulo no dia 8, no dia 11 enfrenta o Pachuca em Doha, no Catar. Se passar pelo Pachuca, enfrenta o Al-Ahly do Egito no dia 14, e se passar pelo Al-Ahly, enfrenta o Real Madrid pelo título mundial em 2018. E é um time que está numa pegada incrível, e agora ainda mais motivado e ainda mais equilibrado
tendo vindo de 2 jogos muito, muito, muito importantes e muito decisivos, que passam muita confiança, que passam muito equilíbrio. A vitória sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, terça-feira, e a vitória contra o Galo, 3-1, com um jogador a menos o tempo todo, né? O jogo todo. Muito, muito, muito merecido, muito, muito, muito mérito, muito, muito competência desse time do Botafogo, campeão da América. Como eu usei aí no título, o hino do Botafogo diz: tua estrela solitária te conduz, e te conduz à chamada glória eterna. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia aqui o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de botafoguense, e claro, baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado do vídeo, aqui embaixo, você vem, clica nesse link, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.